meus amores, está começando mais um programa Cenário Diversidade, o seu programa que leva conhecimento, cultura e muita diversão para vocês. E hoje estamos no nosso último programa da temporada. E o nosso programa que teve a temporada toda brilhantemente com temas atuais e os temas que nós pudemos levar informação para vocês. Hoje nós vamos estar com um tema, Priscila, a diversidade e a luta que permeia o universo feminino. Nossa, extenso. É muito extenso e a gente vai estar com um tema muito bom para falar para vocês que as mulheres têm assumido um papel muito importante em toda a sociedade. Porém, a luta percorrida por todas essas mulheres em todos os âmbitos é muito extensa. Não é, Priscila? Verdade. Quando o assunto é liberdade sexual, então, né? A gente evoluiu, mas falar sobre liberdade sexual não pode. Afinal, a mulher foi criada durante muitos anos para ser a secretária do lar. Não que isso seja errado, desde que seja uma escolha dela, né? E para falar sobre todas essas questões que permeiam aí o universo feminino, tanto no âmbito de autoconhecimento, sexual, político, cultura. Hoje o nosso tema foi escolhido especialmente pela nossa CEO da Cenário, Paula Litaife, para fechar esse ciclo. E a gente recebe para conversar aqui conosco hoje sobre essa pauta a doutora em Educação, História, Política e Sociedade, Arminda Mourão. Seja muito bem-vinda, viu, dona Arminda? Obrigada. E eu já começo trazendo aqui um tema sobre política. Política, a mulher na política. E eu quero saber de vocês duas, como é que é a visão de vocês sobre as mulheres na política? É importantíssimo que as mulheres ingressem no mundo político. Eu sou uma mulher da década de 50. Eu tenho 71 anos. E não foi fácil me colocar no mundo da política, não foi fácil me colocar no mundo sindical. Por quê? Eu era tão meiguinha, tão delicada, e esse mundo dos machos me fizeram vestir uma outra roupagem. Me tornei uma mulher agressiva e eu gosto disso, porque quando eu falo, muitos ficam com o pé atrás, né? E foi uma luta muito grande do universo feminino. Hoje, nós tivemos um avanço considerável com grandes mulheres na política. Agora, eu quero dizer, não é qualquer mulher. Eu quero chamar a atenção que eu não quero na Câmara Federal mulheres que cortam a sexualidade das pessoas, mulheres que atropelam os movimentos sociais. Eu quero mulheres engajadas no mundo da política, trazendo o que a sociedade quer. Eu ando meio assustada. Certo? Essa ideologia de gênero, isso não existe. O gênero é uma questão que a própria sociedade colocou. E a escolha, Simone de Beauvoir dizia isso muito bem, nós não nascemos mulheres, nós vamos nos construindo mulheres. Então, ser mulher é uma direção e, como tal, tem que ser respeitado. Eu ando com muito receio, mas as meninas precisam assimilar. Não são objetos sexuais, não são objetos nem de homem, nem de mulheres, nem de políticos. São mulheres, são cidadãs que estão no mundo para escrever a sua história e fazer com que a sociedade flua. E falando sobre história, realmente, a gente vê que o voto feminino foi conquistado há menos de 100 anos, né? E a maioria do eleitorado é feminino. Então, Paula, na sua visão, como é que você vê isso? Por que nós temos pouca representatividade lá? Primeiro, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam no cenário de diversidade, que acompanharam Rainer Figueiredo, Priscila Peixoto, né? Nesses 9 episódios, agora no 10º, a gente teve uma grande repercussão dos programas no YouTube, né? E quem é de Manaus, no Amazonas, sabe que ter acesso ao YouTube é difícil, porque a gente não tem essa cultura de acessar o YouTube, isso está muito para eixo Rio-São Paulo, também Brasília. Então, assim, a gente viu
que aqui os amazonenses, não só os amazonenses, claro, mas também o pessoal de fora, passou a acessar muito o YouTube da Senário por causa do programa Diversidade. Então, nós só temos a agradecer vocês. Obrigada mesmo. Né? Então, assim, a gente precisa falar nisso nesse último episódio, e é um agradecimento que eu faço publicamente, tanto aos apresentadores como aos produtores, toda a equipe do Cenário, por ter dado... que se dispõem a vir, né, também. Sim, os convidados, como a professora Arminda Mourão, que tinha aí milhares de coisas na agenda e veio aqui, e os outros também. Então, a gente é muito grata a vocês, as pessoas aí que nos ajudaram a fazer o Diversidade aí nesses 10 programas. Eu achei muito interessante o que a professora falou sobre essa questão de ideologia de gênero, citou, inclusive, a Simone de Beauvoir, que ela também ela aborda muito isso, né? Mas ela era uma mulher livre, e livre também no pensamento, livre na pluralidade. E eu acho importante que haja, professora Raina, Priscila, no parlamento, essa liberdade de pensamento e o respeito ao pensamento e a orientação sexual de cada um, né? Porque, como diz Drauzio Varela, se você está preocupado que seu amigo dorme com outro amigo, então o problema não está nesses amigos, o problema está em você. Então, eu acho que a gente precisa respeitar a vida privada de cada um, né? E essa ideologia de gênero, se bem colocada e bem debatida, isso pode fazer a sociedade evoluir, e com muito respeito. Então, respondendo a sua pergunta, muito me entristece saber, por exemplo, que a Câmara Federal, ela não tem nem 2% de LGBTQIA+, por exemplo. O parlamento do Estado do Amazonas, a Assembleia, pelo menos não gays assumidos, nós não temos um que possa lutar pela causa LGBTQIA+. E não é mais minoria, porque não é uma causa, inclusive, antropologicamente, esse termo nem é mais usado, né? Porque nós temos aí, por exemplo, mulheres que não são minorias, né? Somos a maioria. Então, assim, o que a gente precisa, e não só puxando pelo nosso programa, professora, depois a senhora pode analisar isso muito melhor, cientificamente, tecnicamente, é dessa diversidade nos parlamentos, sabe? A gente não tem, infelizmente, aí, mulheres que possam, de fato, abrir essa causa melhor. E aí a gente tem que estar muito despido de crenças limitantes, muito despido do que a sociedade quer impor, né? Então, o importante, professora, também é a gente ter mulheres, mas mulheres de seus mais diferentes pensamentos, de todas as localidades do Brasil, quilombolas, negras, indígenas. Imagina, só tem uma indígena na Câmara Federal, que é a presidente de Roraima. Então, assim, a gente precisa disso, Raia. Mulheres LGBTQIA+, no parlamento, que possam abrir, né, essa ideia de diversidade e pluralidade. Porque o que eu sinto muito hoje, professora, infelizmente, essa falta do respeito ao pensamento. E aí a liberdade de expressão, muitas vezes, é confundida com a liberdade de você ofender o outro. Exatamente. Que foi o caso, recentemente, que aconteceu com as mulheres do PCdoB, numa manifestação democrática aqui na Zona Oeste de Manaus, no Amazonas. E educativa, né? Isso, a senhora, inclusive, falava isso nos bastidores aqui do programa. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa ampliar o nosso pensamento para essa questão, né? A importância de pessoas sejam diferentes para a sociedade, mas para mim, normais, possam aí compor a política. Mulheres LGBTQIA+, negras, quilombolas, indígenas, de comunidades tradicionais, que o pessoal confunde comunidades tradicionais com povos indígenas, são totalmente diferentes, a gente sabe disso. Mas é importante isso, sabe, Priscila? Mas é algo que a gente precisa trabalhar muito. Complementando o que você falou, aqui eu trouxe até dados, eu sempre trago dados aqui para ler, né, uma característica da gente aqui da Cenário. Segundo dados do IBGE, de 2019/2020, tá? Mulheres correspondem a 52% da população até o ano de 2019/2020, porém, as mulheres integram apenas 15%, como a Paula falou, dos membros da Câmara Federal. No Senado, esse percentual baixa, professora, para 12%. Nas eleições de 2020, por exemplo, 900 municípios não elegeram sequer nenhuma vereadora. Paula e doutora Arminda. Na leitura de vocês, quando se fala em representatividade, essa palavra que para a gente parece nova, mas não é, na verdade ela foi esquecida, ficou ao léu. O que falta para as pessoas entenderem o quão importante é a representatividade? Olha,
o processo educacional é muito importante. E a nossa educação está meio bitolada. Né? A nossa educação traz para o cenário educacional uma certa amarra, né? Determinadas discussões que deveriam ocorrer na escola para que se aumentasse o conhecimento dos jovens, das crianças, elas são cerceadas. E são cerceadas em nome da família e dos bons costumes. Exatamente. Né? E o que é a família? Né? O que é a família? Um dia desse, meu esposo, ele é sindicalista, e ele estava vestido com uma camisa lilás e escrito LGTBQI+. Né? E a minha neta disse, vovô, vamos te confundir. Aí ele sentou com ela, não tem importância que confunda o vovô. O importante é que você faça um mergulho em você e verifique se você não está sendo preconceituosa. Sim. Então, o primeiro passo que a própria família tem que discutir é não jogar os problemas que ocorrem nas famílias para baixo do tapete. A família faz muito isso. Né? E eu acho muito interessante, a minha neta, essa de 14 anos, ela está na pastoral. E a pastoral traz uma discussão, não vai discutir o gênero, mas vai discutir o respeito. Mas vai isso. Discutir, né, como o jovem deve se comportar, como é feio determinados comportamentos. Que ridículo foi aqueles bolsonaristas arriarem a calça no meio da rua. Isso no meu tempo, e ainda é atentado ao pudor. Onde é que está isso de bonito? Só para recapitular, que a senhora se refere à manifestação, atos selvagens contra a manifestação de mulheres, PCdoB aqui em Manaus, no Amazonas. Exatamente. E aí vem e arreia as calças. Que gesto é esse? Inclusive, eu não vou falar aqui porque fica muito vulgar. Como é que eu tiro as calças? Né? Era a mesma coisa se eu mostrasse os meus seios. Isso me remete também a outra questão que também foi muito feia. Eu fiquei muito triste na época que eu falei. E eu também tenho uma questão forte. Vocês lembram na época do aumento de gasolina, na época da Dilma, que botaram os adesivos da Dilma, as partes íntimas da Dilma? Lembro. Onde colocava bomba de gasolina? Como aquilo foi forte, foi ofensivo, foi baixo? E cadê que fizeram isso com o Bolsonaro? Não. Ele com... Agora, eu vou lhe dizer, como eu disse, eu era tão delicada, mas a vida me fez ser incisiva. A professora Arminda Mourão, eu era uma mulher muito delicada também. Muito. Eu me tornei, Né? meu Deus. E, de repente, até em homem eu dei. Até em homem eu dei. Porque ele veio me agredir, me chamar de prostituta. Ainda sentei com ele e disse, meu amigo, não faça isso, vamos conversar. E ele continua, eu digo, então, tá pedindo. Não, outra questão do machismo, que quando quer se sobressair, a mulher já fala logo que ela é prostituta, já fala da sexualidade dela. Aí diz o meu marido que se apaixonou por mim naquele momento, quando eu dei no sujeito. Acho que se apaixonou, né? de fato. Quando eu dei no sujeito. Porque, veja bem, todo mundo vindo, ninguém se manifestando a meu favor. Eu não ia sair de lá chorando, que eu não sou mulher de sair chorando, né? E eu enfrentei. Então, as mulheres enfrentam isso. E a minha solidariedade às mulheres do PCdoB e Vanessa Graziotin, que é uma grande mulher. Sim, eu também que é uma grande mulher na pela política. Vanessa Graziotin. A gente sabe que ela lutou bastante quando foi senadora, aí pela Zona Franca, muito mais que muito político que hoje está na Câmara Federal, também está no Senado, lutou. Ela ia para frente, conseguiu ser, inclusive, uma das articuladoras pela prorrogação da Zona Franca, a gente sabe disso. Isso aí foi esquecido, não pode deixar de esquecer. E hoje aí, servindo aí de chacota para pessoas que a gente sabe nem a história, né? Da onde veio, de onde vieram. E eu quero chamar a atenção, né? Isso é incentivado
pelo nosso presidente, que Sim, tem uma linguagem legitima, chula. total, Tem uma desrespeitosa. linguagem chula. Principalmente com as mulheres, Né? com os jornalistas. Quando ele vira para uma deputada, quando ele era deputado, uma deputada, e ele diz, você não é estrupada porque você é muito feia. Ou seja, é apologia ao estupro. Né? Não, E aí eu chamo a atenção das famílias que são tão religiosas Tão e conservadoras, aceitam um negócio desse. E votam, né? muito. Aceitam, ficam caladas, votam. Isso é inadmissível. Nós temos que ter respeito. Respeito às crianças, respeito aos jovens, às mulheres, aos homens, porque também Sim. o respeito é sempre uma relação mútua. A gente volta já já, finalizando o nosso primeiro bloco, e voltamos ainda mais com esses temas altamente polêmicos para levar informação para você. Voltando com o cenário de diversidade, o primeiro bloco a gente falou aí sobre as mulheres no âmbito político. Paula e a doutora Arminda Mourão desenvolveram muito bem. E eu volto agora passando um pouco aqui sobre as questões étnico-raciais, né? O combate ao preconceito. E aqui eu tenho na minha anotação, embora nós saibamos que as mulheres negras, as mulheres pretas, indígenas e quilombolas têm essa dificuldade de representatividade, elas estão aí na luta, né? Resistindo e mostrando quão potente e quanta força elas têm, né? E a gente tem feito muitas matérias aqui, Paula, vou direcionar essa pergunta para você, sobre mulheres indígenas que têm feito das vozes que elas têm um instrumento para alcançar outras mulheres, que não precisam ser indígenas, mas também quilombolas, pretas. E a gente tem muitas matérias dessas mulheres usando a internet, os meios de comunicação a favor delas. E onde eu quero chegar? Eu quero te perguntar para você, enquanto comunicadora amazônida, que tem uma revista no meio do Amazonas, sabe que nosso slogan é da Amazônia para o mundo, a gente sabe o quão difícil é. Na tua leitura, as mulheres indígenas, quilombolas, as pretas, de hoje em dia, conseguem usar, já estão usando de forma positiva a comunicação? Como é que você vê isso? Como é que você vê essa mudança de comportamento das mulheres em relação ao instrumento de comunicação, seja a internet, seja a rádio, seja jornal? Priscila, apesar de ter havido aí um grande avanço, a gente sabe disso, principalmente para as mulheres amazônicas, principalmente para quem é a mulher da Amazônia, seja ela indígena, quilombola ou mesmo de comunidade tradicional, a gente vê que ainda é muito tímido, né? Aí o ato da mulher da Amazônia se comunicar. E eu sinto que isso é muito tímido, não só pela falta de acessibilidade à tecnologia, porque isso tem muito. Hoje um celular não custa menos do que de R$1.000, hoje o salário mínimo é quanto? 1.000 e pouco, então é difícil para que uma mulher, né, que não venha aí de uma família mais abastada, tenha condição de comprar um celular. A internet também, que embora tenha muito Wi-Fi gratuito, mas aí você tem que trabalhar a comunicação pela internet, você teria que ter um pacote de dados. Então, colocando essa questão financeira, que aí a gente sabe que pesa, tem também a questão cultural. E aí, quando eu falo cultural, eu vou até lembrar aqui dos desenhos animados. Quando uma criança, eu vou ter que puxar para isso, porque hoje eu acompanho muitos desenhos animados com as minhas filhas. Como é que alguém vai poder perder a vergonha mesmo, a timidez de se comunicar, Priscila, se ela nunca viu alguém igual ela se comunicando, ou pelo menos não muito parecido? Você não vê muitos desenhos animados da Disney com indígenas, com negras. Princesas pretas, né? Princesas pretas, né? Pessoas com deficiência. Pessoas com PCDs. Então você não vê isso, sabe? Fora que a mulher é sempre colocada desde isso tem que ser quebrado, a professora vai falar isso melhor historicamente pra gente. Isso tem que ser quebrado porque a mulher sempre ela é muito vista como a coitadinha que precisa ser protegida, né? Que tem que ter o príncipe encantado. Como é que uma mulher vai ser protagonista, vai conhecer seu direito de fala, se quando ela vê um desenho desde quando ela era criança, ela tem no imaginário dela que ela precisa de proteção, porque a gente precisa de respeito. Então, assim, eu acho que isso tudo
influencia muito para quando na vida adulta, Priscila, você aprender a se comunicar e conhecer seu lugar de fala. É muito difícil isso e eu tento mudar muito esse cenário com as minhas filhas, buscando aí desenhos, inclusive desenhos que priorizem a diversidade, né? Mas isso muito por conta da mulher mesmo. Então a professora vai falar isso depois, muito melhor, sobre essa questão histórica da mulher ser tratada como uma coitadinha. E a senhora falou assim, eu tive que, vou até usar uma palavra, que me embrutecer, porque a gente precisa, né? E a gente não fala só de mulheres também, infelizmente também até a comunidade LGBTQIA+, alguns integrantes precisam se embrutecer, e a gente precisa, como mulher, precisa se embrutecer, e não é só na forma de falar, não, tem que falar firme, mas também, muitas vezes, na hora de se impor em grupos, determinados grupos. Então, assim, para mim, respondendo a tua pergunta de forma mais resumida, são duas questões que ainda não permitem que as mulheres avancem muito na comunicação. E isso, naturalmente, atrapalha essas mulheres de terem mais poder, sendo na política partidária e apartidária, né? Finalizando, que é a questão financeira e também a questão cultural, que vem desde a infância lá, com o que a criança assiste aí, tanto pela TV como pela internet, os produtos audiovisuais que não contemplam a mulher como tem que ser contemplada e respeitada. Mas agora eu quero jogar um pouco para o Rainer, para depois ir para a professora, sobre como é que ele avalia também esse cenário na condição dele. Isso eu vejo realmente... Nós vivemos em uma sociedade que tem muitos preconceitos, que tem uma cultura, como você falou, a gente como criança, a gente assiste realmente esses desenhos, a gente assiste séries, a gente assiste tudo que a internet nos disponibiliza, e nós termos pessoas que nos representem tanto na televisão, quanto na internet, quanto no rádio, quanto em qualquer outro meio de comunicação, é muito importante quando você se sente representado. Então hoje nós ganhamos um pouco de espaço, mas não tanto quanto é o suficiente para isso. Gostaríamos. Então hoje a gente tem uma boneca preta, hoje nós temos uma boneca com PCD, nós temos alguma coisa que a criança já vai tendo aquilo na sua mente. A senhora até citou sobre a sua neta de 14 anos, então o que ela assistia, né? Então hoje em dia a gente não se preocupa muito em relação a isso. Tem já as coisinhas lá, né, para as crianças assistirem, e a gente não se preocupa o que está passando lá, o que ela está se doutrinando, porque é muito fácil, a gente tem uma horinha só com a criança, fala isso e depois deixa ela lá 10 horas assistindo N coisas para ela assistir. Isso sim vai criando muitas coisas para ela. Deixar à vontade, né? Isso. Mas eu vou me despedir da Paula, porque ela já tem um outro compromisso, então eu quero agradecer. Uma mulher de negócios. Quero agradecer, Paula, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por você ser essa mulher que leva realmente conhecimento para as pessoas, que através do meio de comunicação você realmente faz a diferença nessa sociedade. Obrigada, Rainer. Obrigada, Priscila. Muito obrigada, professora Arminda Mourão. Um prazer lhe rever. E eu quero aqui agradecer a todos que acompanham Diversidade, o programa Diversidade, que vem tratando e de forma bem definida essa questão da pluralidade de pensamento também, das relações étnico-raciais, das relações na comunidade LGBTQIA+, que muitas vezes aí foi jogada, infelizmente, à margem. A gente vem resgatando isso de uma forma muito respeitosa. E a gente precisa muito, professora Arminda Mourão, da sua participação no cenário aqui, publicamente, já aproveitando, né? A gente precisa que a senhora, estou lhe convidando para a senhora fazer parte aí do nosso quadro de articulistas, porque são pessoas como a senhora que podem ajudar, que veículos de comunicação possam levar não só a informação, mas a formação de cidadãos. Então, eu conto com a senhora aí futuramente para ser uma de nossas articulistas e também uma das nossas comentaristas também das matérias. E eu lhe agradeço muito, muito obrigada. E muito obrigada a todos que nos acompanham no cenário. A gente que agradece, Paula. E para dar continuidade, voltamos logo com a doutora. Doutora, quero lhe perguntar, que a gente estava falando aqui nos bastidores, o porquê dessa representatividade, dessa cultura
que a gente não consegue avançar aqui no nosso Brasil? As mulheres têm avançado muito, inclusive eu faço um trabalho com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, né? E a grande maioria das mulheres da FETAGRE, que dirige o sindicato, são mulheres. Maravilha. Né? Mas aí entra o poder econômico. Sim. As mulheres têm representatividade, mas essa não se materializa no parlamento. Né? Por quê? Poder econômico. Né? O que roda de dinheiro para as eleições é muito. Não é à toa que se tem o orçamento secreto. Você sabia? Né? E aí eu estou me dirigindo quem está nos ouvindo. Vocês sabiam que o dinheiro vai para os parlamentares e nós não temos o direito de saber para que emenda foi? Né? Isso é um absurdo. Isso é antidemocrático. O povo brasileiro acaba sendo enganado. Então, muitas mulheres não se elegem em função dos recursos para as suas campanhas. Para se fazer política nesse país é muito caro, não é? Ainda bem que agora nós temos os recursos da internet, né, que a gente pode utilizar para chegar em alguns lares, não em todos. Em alguns lares. Né? Aqui no Amazonas, por exemplo, a logística no Amazonas é muito precária. Nós vimos agora, eu fui ministrar aula em Itacoatiara, né, já no finalzinho da pandemia, e os professores se queixavam. Não chega o sinal na maioria dos lares nesse interior do Amazonas. Você imagina, a gente está no interior. E as zonas rurais desses interiores, né, a gente quer Muito menos. Muito menos. Né? Às vezes a gente está falando, né, e vai embora. Aí eu já trago um pouco esse gancho mais para a mulher negra. Os homens costumam ver muito a mulher negra de forma sexualizada, a gente sabe que isso existe. E aí eu pergunto para a senhora por que há tanta resistência por determinada parte da sociedade em aceitar quando uma mulher negra, que geralmente é vista dessa forma sexualizada, envolta de preconceito, quando ela se mostra para além desse estereótipo. Então, por que repercute tanto e por que as pessoas relutam tanto em aceitar que eu sou negra, que eu não sou apenas uma mulher boa de cama, que eu entendo de política, que eu também cuido do meu lar, mas que eu sou dona de mim e que sou bem-sucedida? Por que uma branca pode e uma negra não? Exatamente. E aí é como eu digo, a gente tem que se reeducar e educar os homens, consequentemente, a sociedade. Na verdade, brincando, mas dizendo um pouco da verdade, vocês são muito lindas. Né? Obrigada. Eu acho a mulher preta lindíssima, né? E traz essa beleza, não é só o físico, emana beleza, porque a beleza é alguma coisa que não está no material. A beleza, ela essência, é né? um conjunto de coisas que faz as mulheres e homens belos. Sim. Né? E há esse preconceito que é histórico, né? As mucamas serviam na cama dos donos de engenho. Sim. Né? Os donos, aqui, os donos de seringais, as índias. Né? Então, isso muitas vezes é levado pela própria mulher. É bom que a gente ressalte isso. Né? A gente vê uma negra bonita como você, a mulher já fica meio branquela, sem luz, já fica meio de pé atrás. E aí isso é um preconceito que nós temos que vencer, né? Porque eu costumo dizer, quem pensa desse jeito, no caso os homens, é só quem pensa com a cabeça de baixo, não pensa com a cabeça de cima, né? Inclusive, essa metáfora do pensamento, a cabeça de baixo é burra, né? E por isso sexualiza, né, todas as relações. Né? Mulher na política
é prostituta. A mulher negra é fácil de... Exatamente. Né? É fácil de ser levada para a cama. As mulheres brancas, por incrível que pareça, se são mais livres, são prostitutas. Né? São consideradas prostitutas. Então, nesse sentido, a sociedade precisa evoluir. Virar a página, né, dona? Virar a página. Então, doutora, é brilhante essa sua leitura. É realmente isso que acontece e a gente está aqui com o nosso programa realmente para falar sobre isso, para dar voz a essas pessoas, para mostrar a realidade do nosso país. A gente está em um ano eleitoral para a gente ter mais consciência, para que a gente consiga estudar sobre aqueles que vão nos representar, o que eles têm de propostas, o que eles fizeram nesses 20, 30, 40 anos na política e o que de leis aprovaram, o que eles fizeram, quem eles representam, e para não deixar que o nosso voto seja jogado às traças, e que a gente precisa entender como sociedade a diferença de política e politicagem. É verdade. Que essa politicagem é que eles querem que nós possamos olhar isso e ter essa aversão a essa politicagem, e por isso que eles nos querem deixar com essa venda, nos amordaçar para que a gente da diversidade a gente não consiga levar isso para que a gente consiga ter uma sociedade com mais equidade. Esse foi o nosso programa. Eu quero agradecer, doutora, do fundo do meu coração, trazer um programa como esse para finalizarmos essa nossa temporada. Foi realmente brilhante. Quero agradecer a Priscila pela parceria, pela paciência, por me ensinar muito. A gente que vai estar aí para uma nova etapa na nossa vida, eu quero realmente deixar assim, o meu agradecimento pela revista Cenário, pela agência Cenário, pela Paula Litaif, e por você que está aí nos assistindo, você que está aí nos aguentando esse tempo todo, que assiste horas e horas a fio. Eu lembro que um amigo até colocou, estou maratonando aqui todos os episódios, estava assistindo vários episódios, e é muito bom quando a gente recebe esse feedback de você que está aí nos assistindo, que a gente possa levar um pouquinho de conhecimento, que eu sempre falo, o conhecimento ele liberta, o conhecimento ele salva, ele tira as pessoas do limbo do desconhecido, da ignorância, e a gente com isso a gente consegue transformar uma sociedade com muito mais plural e que tem essa equidade que a gente sempre fala. Então, muito obrigado por nos deixar levar essa informação para vocês, por vocês estarem nos assistindo até hoje, e é para vocês, é por vocês, é para a gente juntos construirmos uma sociedade muito melhor para todos. Muito obrigado, doutora, muito obrigado, Priscila, muito obrigado, Agência Cenário, e até a próxima, vamos nos encontrar por aí. É isso, eu só vou dizer tchau e a gente se encontra numa próxima temporada. Eu que agradeço, Rainer. Tchau. Tchau, tchau.